intoxicação por metanol. Aqui em Lajedo, 2 pessoas já faleceram e uma perdeu a visão por tomar bebida adulterada. Isso é um caso grave que está acontecendo pelo Brasil inteiro e que está sendo investigado. Eu espero que os responsáveis sejam punidos. Mas eu estou gravando esse vídeo para você porque o álcool, a bebida alcoólica, mesmo se não existisse esse problema do metanol, toda bebida alcoólica faz mal para a saúde do ser humano, destrói famílias, vicia, e é por isso que eu estou indo agora lá no Alcoólicos Anônimos conversar com as pessoas que sofrem desse vício, com as pessoas que já sofreram desse vício, para desconscientizar, para você entender que bebida alcoólica, uma cachaça, é muito grave, por mais que não exista esse problema do metanol. Então vamos lá conversar com o pessoal do AA para você entender o outro lado que existe da bebida alcoólica. A gente sabe que bebida alcoólica não faz bem para ninguém. Tendo metanol ou não tendo metanol, o importante é a gente ficar longe de bebida alcoólica. Por isso, convido você que tem problemas com álcool para participar do Alcoólicos Anônimos, segundas e quintas-feiras, das 7 às 9 horas da noite. Aqui no Rotary Club de Lajedo, acontece a reunião do AA e você pode participar para se ver livre desse mal. Então compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém, algum parente, algum amigo, algum familiar que sofre com o problema do álcool, convide ele para participar do Alcoólicos Anônimos. Compartilhe esse vídeo. Estou aqui em frente ao Rotary Club de Lajedo para conversar com vocês sobre os problemas da bebida alcoólica. Aqui no Rotary acontecem as reuniões do Alcoólicos Anônimos. E como a gente sabe, aqui na cidade de Lajedo, infelizmente, faleceu 2 pessoas devido ao consumo de bebida com metanol. Mas eu vim aqui conversar com o pessoal do Alcoólicos Anônimos para explicar para você que os problemas do álcool vão muito além do que essa questão do metanol. Bebida alcoólica não faz bem para ninguém e é por isso que eu vim aqui explicar isso para você. Então vem comigo. Então, pessoal, vou pegar aqui o depoimento de mais um membro do Alcoólicos Anônimos e ele vai contar aqui um pouco da história dele para vocês. Então, meu amigo, boa noite. É uma honra estar aqui fazendo essa entrevista com você. Eu quero te fazer 2 perguntas. Qual foi a pior fase da sua vida em que o álcool lhe levou realmente para a sua pior fase? E como foi que o Alcoólicos Anônimos transformou a sua vida? A pior fase da minha vida foi quando houve o despertar, né, em mim, né? Ou seja, eu comecei a ingerir as bebidas alcoólicas, eu acho que foi idade de 17 anos, 18 anos. Já não era tão novo, né? Já estava já um rapazinho já. Mas a pior fase da minha vida foi quando eu me descobri que tinha que parar, né? Aí pronto, quando eu descobri que tinha que parar, foi tarde, né? Eu já estava para lá de Bagdá, eu já tinha me tornado um alcoólatra da pesada, eu já tinha ido para meu fundo de poço, como diz a história, e aí eu pedi socorro, né? E agora, deixar como, né? Uma solução não tinha, porque não encontrei essa mão de AA que hoje em dia o povo chega e faz aquela abordagem. Meu amigo, isso está sofrendo, o que está acontecendo com a tua vida? Ali tem uma reunião. Queria eu que na minha vida tivesse acontecido isso, né? Então, para essa mão de AA vir até a mim, foi preciso eu pedir socorro e essa ajuda vinha de São Paulo, uma irmã minha que residia lá, e eu falava para ela que estava passando por esse fundo de poço, por essa situação em qual o Lajedo não tinha mais confiança, credibilidade nenhuma, a dignidade acabou, se eu estava no lamaçal, né? Aí pronto, aí foi na onde me deu vontade de tentar estacionar, mas como? Eu não sabia que era uma doença, né? Então eu não sabia. Sei que minha família toda era alcoólatra, né? E uma família toda sendo alcoólatra, tratamos de uma doença hereditária, né? Da qual eu também fui provedor dela, mas não sabia. Então pronto. Aí quando eu pedi socorro, minha irmã veio de São Paulo e aqui procurou um comerciante aí em lá, a gente chamava-se Seu João Joaquim. Pronto, Seu João Joaquim, o senhor sabe informar se existe clínica de recuperação, porque a minha vontade de parar a bebida era tão grande que eu queria que ficasse preso, uma clínica de reabilitação, ou seja, pudesse passar um dia internado, ou preso num quarto, ou fora da sociedade, para ver se eu conseguia estacionar, passar o mesmo dia sem ingerir a bebida alcoólica. E isso para mim era difícil. Então ela conseguiu falar com o Seu João Joaquim, ele disse, eu não sei não, mas se existem essas clínicas, eu não sei, minha irmã, mas aqui em Lajedo funciona um grupo que a turma costuma ir assistir em reunião
e lá consegue se recuperar. Para você uma melhor informação, procure um cidadão chamado Seu Manuel, que mora na Imaculada, que faz parte dessas reuniões, e que ele vai te dar uma orientação. Aí pronto, ela chegou e conversou comigo, Gilberto, encontrei uma solução para tu. É uma reunião, você topa aí? Eu digo, topo. A minha vontade do desejo era tão grande que, porque para se tornar membro de Alcoólicos Anônimos, para estacionar a bebida, você tem que ter o desejo, você tem que fazer o inventário moral, você tem que ver que aquela coisa está lhe prejudicando, né? Então que o bicho pegue igual a pessoa, igual eu fui para o fundo do poço, que a pessoa procure, né? Aí pronto, eu encontrei o Alcoólicos Anônimos aqui, assisti minha primeira reunião, me pediram que eu viesse mais vezes, e a coisa melhor que está acontecendo na minha vida é hoje, né? É estar junto com esses companheiros. Já estou também com meus 27 anos, 28 anos de sobriedade, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? Um jovem com praticamente condenado à morte, 18 anos, já com alucinações, pensando em suicidar. De que forma eu me suicido? Para ver se deixo minha família viver em paz, para ver se deixo meus amigos viver em paz, né? E sem solução nenhuma. E Alcoólicos Anônimos me resgatou, né? Levanto a bandeirinha de Alcoólicos Anônimos em qualquer canto do mundo e aí está, né? A programação de 24 horas, né? De 20 em 24 horas, devagarinho, com calma, né? Estamos aí, graças a Deus. Um bom trabalho, ótimo trabalho esse seu, né? Alcoólicos Anônimos tinha que ser assim, tinha que ser mais expandido, tinha que ser mais... para que outros tentem se recuperar, né? Obrigado. Obrigado, meu amigo, pela sua entrevista e parabéns. Você é um herói do Brasil. Meus amigos de Lajeado, estou aqui na sede do Rotary Club, onde acontecem as reuniões do Alcoólicos Anônimos. Estou aqui com esses heróis que têm exemplo de vida para dar para vocês. Porque essas pessoas que estão aqui comigo, elas sofreram muito com o vício do álcool. Sofreram com a família, sofreram na vida financeira, sofreram muito na vida emocional, porque o álcool de fato é um vício que destrói a vida de muitas pessoas. Mas aqui no Alcoólicos Anônimos existe esperança. Todas essas pessoas são prova de que você também pode se ver livre do vício do álcool. Então, se você tem um parente, se você tem um amigo, se você às vezes também tem um problema com álcool, participe aqui das reuniões do Alcoólicos Anônimos em Lajeado. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, todas essas pessoas estão aqui à sua disposição para te ajudar, para pegar na sua mão, para fazer com que você saia desse vício maldito. A gente sabe que atualmente muitas pessoas estão com medo de beber porque algumas bebidas estão vindo adulteradas com metanol. Mas a gente não deve parar de beber por causa do metanol, não. A gente deve parar de beber porque o álcool em geral, toda bebida alcoólica, faz mal e destrói vidas. E aqui é o lugar de você transformar a sua vida. Então participe do Alcoólicos Anônimos. Eu vou pegar aqui o depoimento de algumas dessas pessoas individualmente para você conhecer um pouquinho da história delas. Então eu vou aqui passar o microfone. Quem gostaria de falar primeiro? Isso, João. A gente desde já agradecemos, né, por você estar fazendo essa divulgação, né? Porque é de suma importância para o nosso dia a dia, né? Para essa abertura, né? O Alcoólicos Anônimos aqui no Grupo Novo Mundo, né? Já tem 35 anos de existência na cidade, né? E eu vim conhecer aqui a Alcoólicos Anônimos há 3 anos e 6 meses, né? Não foi por falta de convites, mas é do medo, é do receio, era pouca informação, né? E hoje, com esse avanço da tecnologia, com os programas também que estão dando maior apoio, tanto é que você já fez um podcast, né, com alguns membros daquele Alcoólicos Anônimos, né, que nos ajudou bastante. Mas ainda tem aquelas pessoas que têm aquele receio, aquele medo, como é que funciona, né? E aqui, João está vindo, dando esse espaço, né? A gente agradece por esse momento, porque ele vai esclarecer para vocês, através desse pequeno relato de alguns companheiros aqui, como funciona, né, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. As reuniões aqui são todas segundas e quintas, das 7 da noite até as 21 horas, certo? Não precisa pagar taxa nem mensalidade, né? Nós somos autossuficientes, nós não recebemos ajuda de ninguém, político, nada. Nós mesmos, né, que temos nossas próprias contribuições através de uma certa tradição, que aí a gente paga, compra literatura para fazer divulgação, o nosso trabalho somos nós mesmos que fazemos, membros de Alcoólicos Anônimos, né? Cheguei aqui na Irmandade, já sóbrio, 6 anos, né? Então, através de um relato, né, eu vi a importância de poder fazer parte de Alcoólicos Anônimos. Aquela mensagem que chegou naquele dia para mim foi de suma importância porque ajudou muito no meu desenvolvimento, porque eu estava andando sozinho, arrodeado de perigo, né? Porque aonde quer que eu ande, à frente ou se eu volto para trás, eu vou ter dificuldades em questões de bares, né, de convívio. Então aqui em Alcoólicos Anônimos, uma das programações pede para quem evite os velhos hábitos. Eu comecei a passar a fazer essa programação, né, 3 anos e 6 meses que eu faço a minha programação. Estou muito bem aqui, graças a Deus. A gente muda de vida, né? A gente muda ciclo de amizade também, porque alguns amigos não aceitam essa nossa mudança de vida, porque às vezes tem medo, tem receio de
e chegar até aqui. Mas essa é uma oportunidade muito boa de vocês conhecerem um pouquinho daqui na cidade de Lajeado funciona. Né? Tem membros aqui que já tem 21 anos, 30 anos. Eu estou com 3 anos, tem recém-chegados, 6 meses, 1 ano. E assim está seguindo a nossa programação. Eu já muito agradeço muito pelo espaço. Deus abençoe a todos nós. Parabéns, meu amigo. Obrigado pela entrevista. Estamos juntos. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui por você estar concedendo essa entrevista. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: são duas perguntas simples. O que foi que o álcool já fez de ruim na sua vida? E como foi que o Alcoólicos Anônimos te ajudou a se livrar desse vício? Boa noite, né? Um momento da minha vida, que o álcool foi a primeira coisa, foi eu perder minha família. Eu cheguei no fundo do poço, pedi minha família todinha por o pé, e um colega meu na minha tenda chegou numa terça-feira, 7h30 da manhã, foi pegar umas peças lá, e eu cheguei conversando com ele, desabafando com ele, aí ele disse, procura uma sala de ar. Aí eu disse, olha, aqui não tem uma sala de ar, isso tem. Na terça-feira, 7h30, Vida Nova de Caxininha. Eu cheguei lá, 7h30 da noite, aceitei numa cadeira, cheguei lá, escutei meus colegas falando sobre assentei todo o relato, eles falando, eu pensava que eles estavam falando de mim. E eles fez as 12 perguntas, encaixou as 12 perguntas. E eu cheguei numa sala de aula, cheguei em 2021, dia 31 de agosto. Vai fazer 4 anos eu estou dentro de uma sala de AA e minha vida transformou em tudo. Eu pedi a minha família por o pé, eu consegui, dentro de 4 anos, consegui minha família todinha. Consegui meus filhos, consegui meus netos. E hoje eu sou o cara mais feliz que eu estou numa sala de aula. Primeiramente, Deus, tem que ter força e vontade e querer. Se tem força e vontade e querer, vai para frente. Porque 4 anos é 4 anos de felicidade que eu estou dentro de uma sala de aula. E hoje eu agradeço a Deus todo dia e resto todo dia, para não botar ela na boca. Porque a coisa mais triste do mundo hoje é o cara perder uma família que eu cheguei um momento de perder. E eu sei dar valor a uma família. 4 anos atrás eu não dava valor a uma família, eu dava valor no meio de caba bebendo dentro da minha tenda. Chegou o momento, nós beber 600 litros de cana dentro de 6 meses. Cheguei dentro da minha tenda bebendo. É muita coisa, 600 litros de cana. Morreu 3 e 3. Separou 6 dentro da minha tenda. E os 7 foi eu. Minha mulher falava todo dia, um dia eu vou separar de você. Os meninos crescer, eu tenho um menino com 27 anos, casou, tem outro com 26 e tem outro com 22. Os 3 casou, era a primeira coisa. Todo dia ela dizia, eu vou separar de você. Entrava no vídeo e saía no outro. Eu nem ligava, saía de casa às 7 horas, ia para a minha tenda, trabalhava até meio-dia, voltava de casa, almoçava e voltava. E eu de 7 da manhã até às 5 da tarde. Depois de 5 da tarde eu ia para meia-noite bebendo lá os caras. Era 4 litros, 6 litros, 8 litros. Muitas vezes minha mulher chegava pedindo um quilo de açúcar, eu pedindo um pacote de bolacha para comprar para o meu menino, eu não dava, eu dizia não tinha dinheiro. E eu chegava dentro da minha tenda, eu tinha dinheiro para pagar 1 litro, 2 litros, 3 litros. E aí foi muitos anos. E foi 22 anos nessa história, nesse sofrimento. Cheguei no fundo do poço, cheguei lá embaixo, me pedi tudo que eu tinha. Eu mesmo com o negócio de cera, acabei com tudo que eu tinha. Todo o freguês que eu tinha dentro da minha tenda, eu acabei com ele, não pedi tudo. Chegava na loja, na quinta-feira, vou receber o dinheiro dos meus clientes, chegava lá e recebia na quinta. Na sexta, terceira, eu ia receber de novo. Ia receber 2 vezes. Ele já tinha pagado a eu. Tudo isso o Ike fez na minha vida. Tudo clube do Ike. Eu sou um cara viciado e só acordo. Eu pedi tudo, cheguei no fundo do poço. Primeiramente, Deus, hoje eu sou feliz, porque a primeira coisa da minha vida eu consegui minha família. Hoje eu sou costurado através da minha família. Que um pai de família, ele é viciado. E ele perde a família e não consegue de volta, é difícil. E eu consegui tudo de volta. Eu tenho de agradecer a Deus primeiramente Deus, segundo uma sala de AA, junto com os colegas. E eu tenho de agradecer a Deus todo dia. E eu digo a vocês, toda terça, 7h30, eu estou dentro da minha sala de AA. Nosso grupo, porque é onde eu entrei arrasado e hoje eu estou firme e forte, junto com meus companheiros, porque eu tenho de agradecer a Deus todo dia isso. Amigo, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela adesão, de ter escolhido se ver livre desse vício. E você, através desse seu depoimento, vai incentivar muitas pessoas que estão em casa nos assistindo e não sabem o que fazer, muitas vezes estão perdendo patrimônio, estão destruindo a família, não sabem mais o que fazer, e graças ao seu depoimento ela vai se sentir encorajada em participar do AA. Então, meus parabéns. Boa noite, meu amigo. Eu gostaria de saber qual foi a pior coisa que o vício do álcool já fez na sua vida e como foi que o Alcoólicos Anônimos te ajudou a superar esse vício. A pior minha fase da minha vida é saber que é jovem e saber que o álcool pode destruir, coisa que eu não sabia, né? Eu sabia
eu gostava muito de farra, né? Por ser novo, jovem, e não pensaria que chegava ao fundo do poço, perder tudo que tinha, principalmente a dignidade, de estar nos locais familiares e chegar lá, e as pessoas chegarem e dizer, olha, rapaz, chegou tal fulano, pessoa aqui, e ele não é bem representado porque o alcoolismo dele não deixa, né? E hoje eu me sinto muito feliz por estar em Alcoólicos Anônimos, fazendo 14 anos de sobriedade, leva esse nome em todas as cidades que eu vou, todos os grupos, isso é uma bênção de Deus, se chama Alcoólicos Anônimos. Hoje eu estou realizado na minha vida, né? Hoje eu estou bem, porque hoje eu tenho tudo de bom e do melhor, porque eu estacionei a bebida, né? Através de Alcoólicos Anônimos, isso aí é uma bênção de Deus. E hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho minhas coisas em casa, hoje eu tenho meu carrinho para passear, tenho meu emprego. Tenho meu emprego assim porque eu trabalho para mim mesmo, porque eu trabalho de pedreiro, né? Mas tenho meu emprego porque todas as pessoas me chamam para trabalhar. E se eu estivesse no mundo alto, ninguém me chamaria. Porque era uma irresponsabilidade muito grande de ter um pedreiro, bebo, quem chama? Ninguém vai chamar, né? Mas hoje eu estou muito feliz porque não estou usando bebida alcoólica. E digo, né? Aqui salva a vida, como salvo já bastante vida de muita gente que já passou por aqui. E hoje eu sou um deles que está salvando minha vida, né? Se tiver o desejo de parar de beber, procura aqui o Clube Rótulo, né? Que tem reuniões na segunda e na quinta, às 7 da noite, né? Isso é uma bênção de Deus e estamos juntos. A qualquer pessoa que chegar aqui, a gente estamos com os braços abertos, com as mãos estendidas, para receber mais um. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado pelo seu depoimento e com certeza seu depoimento, sua história vai ajudar muitas pessoas que não sabem como se ver livre desse vício, né, que é um vício que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. E você está servindo de exemplo para diversos outros pais de família poderem se ver livres desse vício. Então, meus parabéns e siga firme na caminhada. Vou fazer mais uma entrevista aqui com mais um dos membros do Alcoólicos Anônimos. Ele vai contar um pouco da história dele e que essa história toque no seu coração, que essa história sirva de exemplo para que você fique longe do álcool. Então, boa noite, meu amigo. Obrigado por estar concedendo essa entrevista aqui. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, são duas perguntas. Qual foi a pior coisa que o vício do álcool já fez na sua vida? E como foi que o Alcoólicos Anônimos te ajudou a superar esse mal? Boa noite a você que está aí do outro lado. O meu pior fundo do poço foi terminar jogado em cima do monte de metralha, um litro de bebida e um papelão. O meu pior fundo do poço. Um cara que quando eu casei, eu tinha mais ou menos do que viver. E a minha vida no fundo do poço chegou a um funil. Fui afundando e terminei essa fase. Jogado em cima do papelão, um litro de lado, inchado igual um cururu. Só foi a minha situação. Graças a isso, poder superior, vivo sóbrio, quase 5 anos sóbrio, estou esperando aí meus 5 anos, vivendo, deixando minha família viver, que é o que é bem importante. Quero dizer a você, aí que está aí do outro lado, o AA funcionou para mim, funciona para você, para a sua família, né? E Deus abençoe todos, meu muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu estava acompanhando aqui a reunião do AA e você realmente tem uma história de superação muito bonita. E eu gostaria de lhe dizer que você continue firme nessa caminhada, porque a sua história está servindo de exemplo para diversas outras pessoas poderem se ver livre desse vício do álcool que vem destruindo tantas famílias por aí. Quer dar mais alguma palavra? Lembrou de alguma coisa? O meu fundo do poço foi muito terrível, né? A minha esposa foi uma pessoa que lutou muito, minha família lutou muito, mas eu não queria saber, porque o álcool cegava. O álcool é uma coisa que cega a vista da gente. Eu não conseguia enxergar aquilo ali, né? A minha família lutou tanto que minha mulher, professora, meu filho, professor, lutaram. Pai, procuram eu não sou alcoólatra, entendeu? E a minha situação foi de mal a pior, piorando. Né? Aqui a gente não fala de lei nem religião, mas a minha mulher, ela pagou quase a todo macumbeiro aqui da região para me fazer, para ver se eu tinha alguma solução de parar de beber. Aquela solução a cada dia se arruinava mais, era pior, mais pior. E até que enfim, aquela pessoa que gostava de mim, né, fechou as portas para mim. Foi minha família, foi minha mulher, todo mundo. Hoje eu estou aqui por mim, porque eu admiti que eu era um alcoólatra. Você está aqui, tem que admitir que é um alcoólatra. Um alcoólatra daquele que jogado mesmo no lixo. Eu
me desperancei de mim mesmo. Chegou uma hora que eu disse, eu quero morrer aqui dentro dessa garagem. Pois é, um pai maravilhoso. É o Alcoólicos Anônimos, Fociana. Focianou para mim, Fociana para você que está do outro lado. Beleza, muito obrigado, meu amigo, pelo seu depoimento. Sua história vai transformar a vida de muitas pessoas. E você que está em casa assistindo, que tem um amigo, que tem um conhecido, que te chama para ir pro barzinho, dizendo que é só para tomar uma dosinha que vai ser legal, volta o vídeo e escuta aqui a história desse amigo que sofreu muito na mão do álcool. O álcool, ele começa te agradando, só que o final dele, ele te vicia, ele te prende, ele destrói a tua saúde, a tua família, e é bom que você fique longe desse mal, né? É o inimigo. Bebida alcoólica não faz bem para ninguém, então fique longe disso. E se você já tem problema com álcool, vem aqui para o Alcoólicos Anônimos, toda segunda e quinta, às 7 da noite. Meu amigo, obrigado pelo depoimento. Meus amigos de Lajedo, estou aqui com o Ellison Neta. Ele é vice-presidente do PL Lajedo e ele é presidente do Rotary Club aqui nesta cidade. Aqui na sede do Rotary Club acontecem reuniões importantes, como, por exemplo, a reunião do Alcoólicos Anônimos, que vem transformando a vida de muitas pessoas que sofrem com o vício do álcool. Inclusive, fica o recado para você. Toda segunda e quinta-feira, aqui na sede do Rotary, você pode participar da reunião do Alcoólicos Anônimos às 7 horas da noite. Mas enfim, meu amigo Wellington Neta, vou passar o microfone para você e me explica um pouquinho como funciona o trabalho aqui na sede do Rotary Club. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de dizer como começou o Rotary no mundo, né? Que foi mais ou menos uma iniciativa de Paul Harris, fundador do Rotary, que ele pensava de ter as pessoas formar, depois do trabalho ninguém tinha o que fazer, os empresários naquela época, foi em 1905 mais ou menos, e se reunir para fazer amizade, conversar sobre os problemas da cidade, né? Então assim, o Rotary começou com a visão de um homem, né? Paul Harris, o advogado. Ele formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades. Quer dizer, no início era só para conversar, trocar ideias, não tinha o que fazer e passar o tempo, né? Depois do trabalho não tinha o que fazer, mas logo o Rotary se transformou num trabalho humanitário. E hoje faz um trabalho no Rotary Club Internacional. Ele e a Cruz Vermelha são os únicos órgãos não governamentais que têm cadeira católica na ONU. Um dos maiores feitos do Rotary foi a erradicação da poliomielite. Em 1979, nas Filipinas, ele fez uma campanha para vacinar 6 milhões de crianças. O sucesso foi tão grande que em 1985 o Rotary tomou como iniciativa para a poliomielite. Daí para frente ele começou a desenvolver essa campanha. Em 1988 já estava praticamente erradicado em todo o mundo a polio. E é um trabalho muito importante. Aqui mesmo na campanha no Brasil mesmo, a gente chega até a superar os Estados Unidos nessa campanha da polio. É o Rotary que faz o governo tecnologista, né? O Rotary que faz a distribuição, a vacinação de todas as pessoas. Fora outros trabalhos que faz humanitário, como campanha de agasalho, campanha contra a fome. Naquela guerra da Ucrânia mesmo, lá na Rússia, né, e Ucrânia, você pode ver que tem barracas do Rotary recebendo ajuda humanitária e passando. E aqui em Lajedo, no dia 19 de abril de 1970, foi fundado esse Rotary Club. Então, 55 anos aqui. E não é diferente dos demais. A gente tem feito muito trabalho nessa área também de a campanha de agasalho, Natal Sem Fome. E um dos maiores feitos que nós temos aqui é essas reuniões de Alcoólicos Anônimos, que acontece toda quinta, toda segunda e toda quinta, das 7 horas às 9 horas. Essa parceria aqui, o Alcoólicos Anônimos, não se vincula a nada. É uma parceria, né? Já dura 35 anos. Então são muitas vezes que evolução desse prédio, né? Tanto pelo Rotary Club como pela Associação de Alcoólicos Anônimos. Entidade maravilhosa, que a gente tem o privilégio e o prazer de receber aqui com a maior boa vontade. Eles já tentaram até não pagar aluguel, não paga nada, queriam pagar a luz, a gente não permitiu, porque é um trabalho humanitário, tem o vínculo com o Rotary também faz esse trabalho, então é uma mão de via dupla, né? Um ajuda o outro se ajuda e a gente está indo, caminhando, são 35 anos de parceria. Você viu as histórias dos companheiros, você viu a história das pessoas que fazem parte do Alcoólicos Anônimos, é interessante, como é importante a pessoa poder, né, salvar a vida do próprio, salvar a si mesmo. É muito interessante. Outro detalhe importante é nosso banco de cadeiras de roda, aqui do Rotary. Tem mais ou menos 20 cadeiras que a gente empresta às pessoas, elas usam,
tanto tempo que pressar, né? Depois a gente vai, tira, quando ela se recupera, higieniza, passa para outras pessoas. Quem faz esse trabalho é a companheira Luquinha, que ela é esse serviço humanitário do Rotary, tem as suas denominações, né? Cada setor tem um representante. E graças a Deus tem dado certo. A gente vê esse negócio aí do metanol, né? O metanol, inclusive, tem muita gente com medo de beber, de tomar cachaça por aí, porque tem medo desse metanol. Inclusive aqui em Lajeado 2 pessoas morreram e uma perdeu a visão. E a gente sabe que, de fato, o metanol faz mal, só que as pessoas deviam estar com medo de beber por outros motivos, e não só por causa do metanol, né? É muito bem colocado por você, porque isso agora é uma coisa que está acontecendo. Eu não sei, eu não consigo entender. Isso não é uma coisa normal. Não é uma coisa que, segundo especulações, é uma coisa que vem de uma organização muito grande, sabe? Que está espalhando esse metanol nas bebidas. E eu tenho certeza que não é por dinheiro, para aumentar o lucro. O recado quer dar alguma entidade aí, algum governo, qualquer coisa desse tipo, né? Quer mostrar o poder, esse poder paralelo que existe no nosso país, infelizmente. E é preocupante. Mas o mais importante é saber que a sua vida é mais importante, com metanol ou não. Se você vê que a bebida faz mal a você e a sua família, esse negócio, tentar dar uma chance a você mesmo e procurar os alcoólicos anônimos. Esse pessoal que foi entrevistado aqui pelo companheiro e que faz parte disso aqui, que a gente tem o privilégio de receber aqui no nosso grupo, tem histórias verdadeiras, são histórias, são coisas que aconteceram de fato e remodelaram e mudou, né, a vida de todas as pessoas que por aqui tiveram a oportunidade de passar e admitir a sua impotência intelectual. É muito bom quando a gente vê essas histórias dele, quando a gente assiste a reuniões, que vê quando foi fundada a data de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos, eu já assisti a algumas reuniões e na própria literatura deles, está dizendo que está aqui desde 1965, né? Então, quase 90 anos, está em 180 países. Como o Rotary, quase em todo mundo o Rotary também está. Então, quer dizer, são duas entidades que realmente funcionam, que as pessoas não devem achar, mas não existe coisa boa no mundo. Talvez a gente não esteja vendo, talvez a gente não esteja procurando, mas existe muito. Aqui no Lajeado, há quanto tempo? São 75 anos de Rotary ajudando na comunidade. São 35 anos de Alcoólicos Anônimos, 36 fazendo agora, de pessoas salvando a vida uma das outras. Então, quer dizer, está ao seu alcance, é você só abrir a visão, se dar uma oportunidade e procurar as coisas boas que tem na sua vida. E para você que tem um problema com álcool, você que tem um parente, um amigo, um familiar que sofre com esse vício do álcool, participe aqui nas reuniões de Alcoólicos Anônimos. E gostaria de falar mais alguma coisa sobre o Rotary, sobre o espaço, sobre as ações que vocês fazem? Então, uma consideração final. A gente tem essa oportunidade de fazer esse trabalho junto com os Alcoólicos Anônimos, né, de ceder esse espaço, e a gente vê a importância do que é as famílias, quando tem uma festa dos Alcoólicos Anônimos, tem aquela assim, entrega de ficha, o aniversário do grupo, vem muita gente, essa sala fica cheia. Quantas famílias ali não estão sendo beneficiadas? Quantas famílias estão sendo salvas, né? E a sociedade, e essas pessoas que estão todas aqui, quantos não estão deixando de dar trabalho lá fora, a sociedade, né? E outro detalhe no Rotary que é interessante, desse vínculo, é você saber que, segundo a literatura dos Alcoólicos Anônimos, não se filiarem a nada, a gente entender essa parceria e se ser realmente parceiro. Nunca houve sequer um atrito entre Alcoólicos Anônimos e o Rotary Club. Tudo assim, na maior tranquilidade do mundo. Tem muita coisa que a gente pode viver e deixar que as pessoas vivam, né? A importância de ser parte de alguma coisa realmente grande. Ser parte de alguma coisa que funciona na vida é você se abrir para o mundo. Não só existe coisa ruim, não. Tem muita coisa boa, né, para ser vivida. Tem muita coisa boa. E para quem deseja participar do Rotary, quem está assistindo a gente lá em casa, que deseja participar, que deseja se envolver aqui na causa, como é que funciona para ser membro do Rotary Clube de Lajeado? Nós temos, por indicação, né? Um membro indica outro, um membro do Rotary indica uma pessoa e passa o nome lá. Aí nós estamos na nossa reunião e todo mundo assina. Se uma única pessoa não assinar, e aquela pessoa não é aceita, né? A gente tem que aproximar mais o Rotary da sociedade, porque a impressão que tem é que aqui se reúnem os empresários para fazer jantares, para ter comes e bebe, todo mundo sabe. Só que a gente está reunido aqui uma vez por semana, a primeira quarta-feira do mês, e o resto das reuniões é online, desde a pandemia que a gente teve que fazer desse jeito. Mas a gente se reúne aqui para tratar do problema da sociedade, para discutir as coisas que estão acontecendo, para tentar ajudar as pessoas. Falta essa ligação, falta essa visão da sociedade, e ver que o Rotary não é só aquela coisa de empresários que estão aqui só para ele mesmo. Um dos lemas mais lindos que é do Rotary é dar de si sem pensar em si. Esse é o lema principal do Rotary. Quer dizer, tecnicamente nós pagamos para trabalhar. A gente tem uma mensalidade que a gente contribui, porque aí já é outras coisas mais elaboradas, né?
mas a gente colabora para a manutenção do grupo, para a manutenção das outras entidades, para fazer as pessoas, os trabalhos sociais funcionarem. E a gente tem tido esse privilégio, então a gente tem que aproximar mais o Rotary da sociedade. Então você que está em casa, vem para o Rotary. Quando é que tem reunião? E na primeira quarta-feira do mês, primeira quarta-feira, a gente está aqui de 8 horas. Venham assistir, chega perto aí para vocês verem como é que funciona. O que a gente está debatendo, para vocês verem que não é aquela coisa que a pessoa pensa, ali só vem Paulo Corre, não sei quem, que é empresário. Não, a gente, vocês verem como essas pessoas são humildes, como essas pessoas pensam nas outras. A companheira Lourdinha foi um trabalho extraordinário, todos eles. O companheiro Gel, a gente tem um histórico aqui, tem os fundadores, que foram mais de 19 membros, pessoas da sociedade que estão realmente integradas e preocupadas com o bem-estar daqueles que ainda são pouco beneficiados financeiramente, né? Tem uma condição de vida mais precária. E o Rotary é esse, dar de si sem pensar em si, só pensando em si. As pessoas podem perguntar sobre o prédio aqui, é propriedade do Rotary, vocês pagam aluguel, como funciona isso aqui? Aqui é sede própria. Esse terreno foi doado por seu Lídio Corme e os grupos membros se juntaram e construíram o prédio, né? E está aqui desde então, é sede própria aqui. Pagar aluguel. A gente aluga o espaço para eventos. Só que quando é qualquer evento ligado a qualquer coisa da educação, da saúde ou da cultura, a gente não cobra nada. Então participe, você que quer se envolver numa causa, que gosta de ajudar as pessoas, você que se preocupa com as causas sociais, venha para a reunião do Rotary Club, participe, converse com o nosso amigo Elson Beta, explique para ele que você deseja participar do Rotary Club e faça a sua parte. Afinal de contas, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então chegou a hora da gente levantar da cadeira e fazer alguma coisa pela nossa cidade que precisa do nosso apoio, não é isso? Muito obrigado pela oportunidade e vamos para frente, né? E exaltando mais uma vez a importância do ar na vida de uma comunidade. A gente é uma satisfação enorme. E esse grupo aqui, dos Alcoólicos Anônimos, eles já fundaram o grupo de Cachoeirinha, o grupo de Jurema e outro grupo agora em Jupi. Ou seja, está se espalhando. Está se espalhando. Eles trabalham e de bom grado mesmo, com bom coração. Eles vão com vontade mesmo. Então, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e estamos juntos. Quer dar um recado final? Não, tá tudo. Eu acho que foi muito satisfatório o que a gente fez hoje aqui, né? E agradeço por vocês terem vindo. E quando quiserem, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Compartilha esse vídeo e estamos juntos. Rotary Club Alcoólicos Anônimos, uma parceria que está ajudando muito aqui na cidade de Lajedo. Compartilha esse vídeo.